Eu sou brisolista, hein? Eu e minha falecida mãe. Eu sou Ciro também. total porque eu quero realmente um projeto. Também. Eu quero ver uma Mas coisa, veja, uma pessoa que sabe do que está fazendo. a minha questão é basicamente o seguinte: é uma pergunta para a nossa inteligência. Eu sei que tem gente tão apaixonada que não quer ouvir, mas São eu dois estou mitos, pedindo. né? Uma briga de É mitos. uma, mas isso vai arrebentar conosco. É uma pergunta simples. Existiria o bolsonarismo assassino, bandido, corrupto, se não fossem as contradições morais graves e econômicas gravíssimas do Lula? É uma pergunta simples para a gente raciocinar. Ou, refraseando, será que a solução para o presente desastrado é uma volta a um passado sem nenhuma reflexão crítica? Desculpa, meu irmão, no Brasil, Edu, 1% dos brasileiros já são donos da metade da riqueza do país. Você vai dar uma mexida nisso aí, né? Na coisa da herança. Mas o mundo inteiro faz isso através do Claro, sistema tributário. é óbvio. O que é que o Lula quer fazer? Porque eu não ouço ele propondo nada, que ele, não tendo tido 4 eleições, não fez. É uma pergunta simples. Ele, com 77 anos, cheio de raiva, de ódios, querendo se vingar, né, das injustiças, inclusive, que eu denunciei na data. Eu é porque a turma não me respeita mesmo. Eles são tão bolsonarista. Eu ajudei o Lula a vida inteira, cara. Eu pago um preço caro por isso em alguns lugares do Eu acho que é Brasil. meio assim, o Lula foi o melhor presidente, na minha opinião, assim, tá? Eu sou muito imbecil. O Lula foi o maior presidente que o Brasil já teve. Por isso que ele Não tem tanta faça raiva isso. nas pessoas. Só que tem Olha, coisa melhor, tem coisa não melhor. faça isso, não faça isso, não é Teve, histórico. Isso teve que você melhor, acabou é? de falar. Porra. Estatisticamente Não, é diferente? estatisticamente é o seguinte: qual é a CLT do Lula? A Eu não tenho CLT é noção. que organiza as relações de trabalho modernas no Brasil, funda o sindicalismo moderno no Brasil, o Getúlio Vargas. Qual é a Vale do Rio Doce do Lula? O Getúlio fez a Vale do Rio Doce. Qual é a Companhia Siderúrgica Nacional que funda a siderurgia no Brasil, que é base de toda a indústria? O Getúlio que fez. Qual é a siderúrgica? Qual é a Companhia Siderúrgica Nacional do Lula? O BNDES, a Eletrobras, tudo isso. Peraí, um pouquinho. O Juscelino Kubitschek, em 5 aninhos. O Lula teve 4 mandatos, cara. 4 mandatos, porque a Dilma ele colocou lá, sendo uma pessoa É desconhecida, bom para você ele falar continuar isso. mandando. 4 mandatos. O que ele realizou? O Juscelino Kubitschek fez a Brasília, fez a Belém Brasília, fez a indústria automobilística, fez as barragens do Nordeste e tal. O Lula tem uma obra importante, que é a transposição do São Francisco, que demorou 14 anos. Quem veio inaugurar foi o Bolsonaro, cara. Quem você acha que foi o maior presidente de todos, assim? Tipo, uma opinião realmente, Getúlio. Getúlio. Getúlio Vargas. Cara, eu tô Getúlio rindo assim Vargas, porque o meu avô o, falava de Getúlio todas as o, vezes que eu falava o com ele, cara. segundo, por realização. Eu estou falando Meu por avô mudar a vida amava das Getúlio, pessoas. amava. Eu peguei uma coisa com Getúlio porque eu falei assim, eu acho que eu gosto de Getúlio por causa do meu avô, mas eu acho que tem questões políticas que eu sou Tem, ignorante, que eu não tem. compreendo, então eu passei a não gostar tanto de Não, Getúlio por todo falta de mundo, compreensão. Mas o meu todos nós avô que era chegamos apaixonado. Todos nós que chegamos na universidade temos uma intoxicação em relação ao Getúlio. Eu próprio tinha, só depois é que eu vou vendo. Né? Porque tem um filósofo chamado Ortega y Gasset que diz que o homem é ele e a sua circunstância. E isso é mais verdade do que nunca no Getúlio. Porque o Getúlio, por exemplo, quando a gente chega na universidade, todos os marxistas que têm uma relevância no pensamento progressista brasileiro satanizavam o Getúlio porque o Getúlio era anticomunista. Então, há toda uma onda. Então, você tem, por exemplo, a notícia que o Getúlio entregou a Olga Benário, a mulher do Prestes, por Hitler matar. Isso é mentira. Quem fez isso foi o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né, fazendo uma extradição, porque a Olga Benário foi identificada Coisa como dos agente nazistas, né? da inteligência soviética. Não é? Enfim, mas é a circunstância terrível do tempo. Eu estou falando sobre a obra do Getúlio, sob o ponto de vista de amoldar o Brasil moderno. O Lula fica muito longe disso. O Lula não tem transcendência, percebe? Eu dizia isso para ele. Lula, você quer ser conhecido como o quê? Vamos agora, o que é que restou da obra do Lula? É uma pergunta que eu faço para a gente argumentar. Eu estava lá, cara, eu ajudei, eu fui ministro do Lula. Então, eu não estou dizendo que foi mau presidente, foi um bom presidente, fez muita coisa boa. Eu tenho o prazer de ter ajudado, tenho alegria, tenho honra de ter ajudado e tal. Mas qual é a transcendência do Lula? O que é que ele deixou plantado para o futuro do Brasil? Historicamente falando. Isso. A tomada de 3 pinos eu faço para provocar. É a única mudança. A tomada de 3 pinos. Mas é provocação mesmo. É pura provocação, porque não tem outra.
Então, o seu Bolsa Família, cara, o Bolsonaro vai aumentar o Bolsa Família agora e, de repente, nós vamos dizer que o Bolsonaro é de esquerda? Isso é política social compensatória, muito importante para quem tem né, com fome, ou a diferença de comer ou não comer. Mas, porra, isso é do consenso de Washington, isso é neoliberalismo na veia. Está escrito lá, vá no Google e veja lá, consenso de Washington, aí está lá todas as receitinhas do bolo e está lá políticas sociais compensatórias. Eu vou dizer para você, sabe o que é a obra mais transcendental do Lula? A expansão do ensino superior público. Mas tem uma contradição mortal nisso, é que ele fez muito mais pelo ensino privado. O Lula criou o FIES, Edu. O FIES é a seguinte tragédia, que a ditadura militar já tinha feito, crédito educativo. Sabe o que é o FIES? Você pega dinheiro do cofre do governo, tira da educação pública e entrega para o empresário privado de educação privada e deixa no meio um jovem endividado. Sabe quantos tem hoje com o nome no SPC, começando a vida? 6 milhões de garotos, de estudantes brasileiros, humilhados no começo da vida com o nome no SPC. Enquanto isso, no governo Lula surge o maior conglomerado privado de educação do mundo. Você não acha que o maior conglomerado de educação privada do mundo devia ser na Alemanha, nos Estados Unidos? Pois é, no Brasil. Por quê? É o lulopetismo. Essa esquerda de goela que joga, sabe, uma migalha para o povo e concentra 90% das riquezas do país na mão de meia dúzia de barões. Meu irmão, 5 brasileiros têm hoje a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Não deu tempo o Bolsonaro ter produzido esse buraco. O Bolsonaro está piorando tudo isso. Mas, porra, isso não foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro está agravando. Isso foram 30 anos de conversa de esquerdismo de goela. O sistema tributário brasileiro, que é onde você revela quem é progressista e quem não é o mais regressivo do mundo. Depois de 4 eleições do PT e 2 do PSDB. Francamente, ou o Brasil para debater o futuro, e não é para esculhambar o Lula, pelo amor de Deus, não é para esculhambar o Lula, é para falar do que interessa. O problema brasileiro e falar do que interessa para o futuro.